Do livro Fonte Viva, capítulo 68, Sementeira e Construção. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, primeira epístola aos Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto de conformidade com a própria simbologia do apóstolo. O vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Fonte Viva.
Hoje com o tema Sementeira e Construção. Com esse tema, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que foi dita por Paulo e também escrita aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E Emmanuel nos explica o seu entendimento. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Emmanuel está nos explicando que Paulo traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, para aperfeiçoamento. E aqueles que conhecem devem levar aqueles que ignoram a verdade divina. Levar esta mensagem, diz ele. Nesta outra parte, ele diz que se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Ele está nos dizendo, a palavra compulsoriamente é que é obrigatório. Diz então que se nós já recebemos essa boa nova, desta feita nós temos obrigação para colaborar com o ministério de Jesus, que nos compete essa sementeira em todas as criaturas que nos partilham a estrada, todas aquelas pessoas que estão convivendo conosco ou que passam em nossas vidas. Porque nós conhecemos a essência do serviço e a revelação que nos indica para que nós aproximemos mais cada vez da luz. Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: se você tem uma semana de doutrina espírita, você está apto a levar estes conceitos do Espiritismo de Cristo para as pessoas. Porque quando você tem uma semana, você já aprendeu alguma coisa. E quando você começa a falar nesse conteúdo, você vai se engrandecendo. E espiritualmente mais ainda, porque os bons espíritos, eles ajudam aqueles que estão ajudando. Então é preciso que nós ajudemos aqueles que estão precisando de uma palavra. Nesta outra parte ele diz, se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Ele está nos incentivando para que nós, então, já temos essa bênção do Mestre, restaurar o equilíbrio das correntes da vida. Porque a nossa sociedade, pelas pessoas que estão vivendo conosco, muitas vezes estão desequilibradas, estão sem objetivo de vida
E é aí que nós entramos, para que nós possamos mostrar para essas pessoas que existe um sentido da vida, que é a eternidade. E por isso que ele fala que nós temos que ajudar aqueles que desajudam. Isto é, aqueles que estão importunando, estão levando o mal para as outras pessoas, nós temos que ajudar essas pessoas. Mesmo que ela não queira, nós temos que estar ali pronto para isso. Um dia ela acorda. E também mostrar, enxergando os que são cegos. Nós não vamos fazer uma ladainha de palavras, mas uma frase, uma colocação, para que ele possa refletir, porque uma vez que ele ouve uma palavra, amanhã ele já começa a refletir sobre ela. E daqueles também que são surdos, ou seja, eles não querem ouvir, mas uma palavra, uma frase, um dia ele vai perceber a grandiosidade do reino de Deus e que aí possa também crescer e santificar aqui toda a terra conosco também. E diz ainda que o serviço é de plantação e edificação, e reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, se conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Ele está falando aqui agora sobre a palavra de Paulo, dizendo que o serviço é de plantação e edificação. Então nós temos que plantar e depois edificar ao mesmo tempo. Mas reclama esforço pessoal e, junto, boa vontade. De quem? De nós. Nós temos que ter esse esforço e com boa vontade. Porque se não for com boa vontade, não tem nenhum resultado positivo. Para com todos. Desta feita, nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos e nós temos que nos manter equilibrados. E por isso que ele diz, de acordo com a própria simbologia, o vegetal pede tempo e carinho, e a casa sólida também não se ergue num dia. Veja que ele colocou dois tipos, o vegetal e a casa, que é a solidificação de um lar, por exemplo. E nesta outra parte ele diz, em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. Essa questão aqui que ele faz, o pedreiro que está reclamando do tijolo e da areia, muitas vezes é nós que estamos reclamando. Nós não somos pedreiros, mas nós estamos o quê? Construindo. Nós estamos construindo, como Paulo disse. E essa construção não nos pode deixar com baixa astral. Nós vamos encontrar diversos tipos de pessoas e nós não temos que reclamar. É isto que ele está dizendo. Nós temos que seguir avante, porque se uma pessoa nos ofende, por exemplo, perdoemos. E da mesma forma o cultivador que detesta o adubo e a proteção da planta. A planta é a pessoa que nós estamos levando a palavra, que nós estamos ali tentando fazer com que ela possa sair daquela situação dela, de sofrimento, por exemplo. E diz que o ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Ele está realmente afirmando e realmente não deixa. Então, se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Então, cabe a nós
Não pensemos, olha, eu não sei muita coisa, mas é preciso nós passarmos para o outro aquilo que nós já aprendemos. Nós estamos aprendendo e nós estaremos fazendo também a transferência desse conhecimento, dessa nossa experiência para o outro, para que ele possa sair de uma situação difícil que muitas vezes eles estão. E ele continua dizendo: avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Ele está dizendo para que nós possamos avançar e que nós não tenhamos nenhum temor. E se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.